Olá, começa agora o JR Entrevista e nesta edição nós vamos conversar com o deputado federal José Nelto, do Podemos de Goiás. O deputado é vice-líder do partido na Câmara, faz parte da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e da Comissão de Agricultura. Ele também é coordenador do grupo de trabalho criado para discutir a reforma dos cartórios. Seja bem-vindo ao JR Entrevista, deputado. Muito obrigado, é um prazer poder participar do seu programa e falar de temas e de assuntos que mexe com a vida do cidadão, do brasileiro. Eu estou pronto aqui para o debate, para todos os questionamentos. Então vamos falar de um tema que está aí em evidência, que é a questão da comissão especial, que sobre a PEC dos precatórios acaba de apresentar o plano de trabalho que prevê audiências públicas na Câmara e reuniões também com as principais autoridades ligadas a esse tema. Só que o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, já adiantou para a gente aqui no próprio JR Entrevista que não vai admitir calote nem pedalada. É assim que o senhor vê esse projeto? Calote ninguém aceita. E pedalada acabou derrubando a ex-presidente Dilma. Ela foi impeachmentada justamente pelas pedaladas. Eu tenho aqui o mesmo pensamento de vários parlamentares e o pensamento do povo brasileiro. Você não pode dar calote e não pode também cometer pedaladas. Então, o governo ele está no fio da navalha nesse projeto dos precatórios. Agora, o senhor acredita que o parcelamento seja sinônimo de calote, por exemplo? Porque precatório nunca foi dividido, né? A questão do pagamento sempre foi ali no ato à vista. E agora o governo com problema de caixa, a equipe econômica demorou um pouco para identificar o montante, 89 milhões em princípio, e agora estuda por meio desse projeto o parcelamento do pagamento dos precatórios. O senhor não acredita que o parcelamento seja algo desconfortável, pelo menos, para a equipe econômica? O governo tem que achar outra saída. Isso mostra a incompetência da equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes. Nunca houve o parcelamento. Quer dizer, o parcelamento significa um meio calote também nos advogados do nosso país. Então, eu não concordo nem com o parcelamento, não concordo com o calote e nem com as pedaladas. O governo tem instrumentos, a área econômica, para achar uma saída. E a Câmara também poderá colaborar com a saída que seja bom para o nosso país. Que o país não fique lá fora com a imagem de caloteiro e também o presidente da República não corra o risco de sofrer aí um impeachment por pedaladas, como aconteceu com a Dilma. Então, há um ditado popular, o pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Deputado, o senhor já disse que o aumento do IOF vai encarecer o custo do crédito, com impactos no cheque especial, no cartão de crédito, que muita gente utiliza, e empréstimo para as famílias mais pobres, além das empresas, é claro. Já se fala, inclusive, em derrubar o aumento na Câmara. O senhor acha que é possível isso? Olha, é uma matéria muito polêmica, porque economia, eu já falo o seguinte, mexe no seu bolso. Quando alguém mexe no seu bolso, porque dói. O governo federal, ele usa desse instrumento agora para aumentar a arrecadação, aumentando o IOF, que vai atingir duramente a classe trabalhadora. Vai atingir o cheque especial, o cartão de crédito. Olha, cartão de crédito e cheque especial do Brasil são os juros mais altos do planeta. Estratosféricos. Não existe o que acontece no Brasil. Basta você fazer uma comparação com a taxa de cartão de créditos da Colômbia, do México, que varia em torno de 30% a 35%. No Brasil, nós chegamos aí aproximadamente a 330% até 400%. Então, o trabalhador irá pagar essa conta. Não há jantar de graça. Por isso, o nosso partido tem posição já firmada contra o aumento do IOF. Por falar nisso, deputado, qual é a posição do senhor e do partido, do Podemos, em relação ao projeto que fala sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, né? Porque essa medida atinge empresas de 17 setores da economia, emprega milhares e milhares de trabalhadores. A gente já tem uma crise de desemprego com quase 15 milhões de pessoas sem postos de trabalho, sem carteira assinada. Como é que o senhor vê a questão da desoneração da folha? Olha, esse é um projeto importante, até porque nós estamos numa pandemia
E todo governo, os governos do planeta, tem que preparar uma saída pós-pandemia. Nós vamos ter uma revolução industrial, será chamada a quarta revolução industrial, e o governo precisa de quê? Salvar a economia. E como você vai salvar a economia? Apresentando um projeto para o crescimento sustentável, para o crescimento em todas as áreas, principalmente na infraestrutura. Aí a infraestrutura entra pontes, rodovias, portos, aeroportos e também moradia. Moradia, eu entendo que é hoje a melhor forma que o governo tem para entregar ao cidadão a cidadania, porque a moradia, a casa é a cidadania. E a desoneração, ela é importante para a retomada da nossa economia, porque a folha de pagamento do Brasil, ela é sobretaxada, é muito imposto na folha de pagamento. Com isto, esse projeto tem como relator o deputado Efraim, que vai agora para a CCJ, e nós vamos fazer todo o esforço para aprovar esta matéria e dar um alívio à carga tributária, que é muito pesada para os empresários brasileiros. O governo alega, entre as alegações do governo, está de que, desonerando a folha, perde-se em arrecadação. Mas, ao mesmo tempo, quanto menos trabalhadores estiverem na ativa, também cai a arrecadação, não é isso? É verdade. Vou dar um outro exemplo aqui para você e para todos que, neste momento, estão nos assistindo. Quando a Câmara aprovou aquele auxílio emergencial que o governo queria de R$200, nós elevamos para R$500, o governo colocou mais R$100, R$600. Foi o que salvou a economia. Se não fosse aqueles R$600, a economia tinha quebrado as empresas brasileiras. A partir do momento que o cidadão, o trabalhador, ele tem dinheiro no bolso, aí ele compra na padaria, compra no mercado, ele compra na construção civil, e aí compra na indústria, a indústria compra matéria-prima e a economia gira. É isso que é economia. O capitalismo verdadeiro é aquele que o trabalhador tem dinheiro para fazer compra, melhora o seu poder aquisitivo e aí aumenta a arrecadação também do governo. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em nossas redes sociais. Deputado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse que a proposta da reforma administrativa ainda não entrará na pauta, porque falta amadurecer algum ponto. O senhor acredita que sai ainda esse ano? Pode ser possível que se discuta um assunto tão controverso quanto esse em ano eleitoral, que é o ano que vem? Como é que o senhor vê a tramitação da reforma administrativa no Legislativo? Eu vou ser curto e grosso. Ela não sai porque não tem votos. Essa é a realidade. O governo perdeu o bonde. O grande momento das reformas foi quando a Câmara, o Congresso Nacional Brasileiro, discutiu e aprovou uma reforma da Previdência, que era a vontade do povo brasileiro, e se não tivéssemos votado a reforma da Previdência, hoje estaria faltando dinheiro para pagar os aposentados e seria muito ruim para a nossa economia. Calote aposentados, isso não existe. Então, o Congresso Nacional Brasileiro fez a melhor reforma da Previdência. Deveria o governo, logo em seguida, ter mandado a reforma administrativa, a reforma tributária. Eu entendo que a reforma administrativa ela é melhor do que a reforma tributária. Não adianta aumentar impostos para os governos estaduais, municipais e para o governo federal, se você não corta os gastos, não corta a gordura. Ora, essa reforma administrativa proposta pelo governo, dificilmente ela passará na Câmara dos Deputados. E nós já temos uma posição clara, a posição minha, não é de todo o partido. O meu voto será contra a PEC 32, porque ela é um retrocesso. Nós iremos voltar a 1988, antes da Constituição brasileira, que você contratava o servidor como queria o administrador, o prefeito, você demitia, perseguição aos servidores, não tinha meritocracia.
Então, é uma reforma muito difícil de ser aprovada, até pelo que você disse, nós estamos aproximadamente aí há 10 meses ou 9 meses do processo eleitoral. Já estamos na pré-campanha aqui no Brasil, para os estados, os governadores, assembleias, para o Congresso Nacional e também o Senado da República e para a Previdência. Então, essa reforma, ela não anda porque realmente a Câmara, o governo, ainda não tem a tranquilidade de ter os votos, porque ela é muito polêmica. Vou aqui dar alguns exemplos. Ela está excluindo o Poder Judiciário, o Ministério Público, os altos salários do Executivo, do Legislativo, os tribunais. O primeiro andar não está na reforma da Previdência. Quem é que está na reforma administrativa, na PEC 32? Ela atinge apenas a classe de servidores médio, e isso nós não podemos aceitar meia reforma, fazer com que só o andar de baixo, que é mais vulnerável, ele venha pagar a conta. A reforma tem que ser total. Mas a reforma que nós do Podemos defendemos é uma reforma mais ampla. Vamos aqui dar alguns exemplos. Se o governo colocasse na PEC, cortando 30% do 12º do Congresso Nacional, aí corta de todo o Poder Legislativo, as assembleias e todas as câmaras de vereadores, de todo o Poder Judiciário, de todo o Tribunal, o governo criaria 2 fundos. Um fundo para a infraestrutura do Brasil, que são as rodovias, e também a construção de moradia. Moradia é a grande saída que o governo tem, primeiro para tirar das ruas, moradores de ruas, também quem pagava aluguel, não tem dinheiro para pagar aluguel, voltou para casa dos seus familiares, ou mora debaixo de uma barraca. Então, o governo geraria emprego, renda e também na área do social, numa ajuda emergencial, o Cartão Brasil, o Cartão Família, para as famílias mais vulneráveis do Brasil, porque nós não podemos aceitar em pleno século XXI e logo após a pandemia deixar para fora e deixar de lado, não trazer conosco aqueles que perderam seus empregos, as suas moradias. É preciso que o governo tenha um projeto para acudi-los e não deixar de fora desse momento de tanta dificuldade que o país passa. Por isso, essa seria a parte mais importante, porque aí o poder público, ele dá um exemplo, nós estamos cortando na carne. Eu vou dar um exemplo também. No Brasil, foi o único país do mundo, um dos únicos, que a classe política, e aí todos os servidores, sejam de todos os poderes, governo federal, estadual, municipal, ninguém deu cota de sacrifício. A cota de sacrifício foi só para a iniciativa privada. E é isso que está faltando, né? Essa realmente pagou a conta, está pagando a conta, e o governo não apresenta um plano da retomada da economia, do crescimento da economia. O governo deveria zerar todo empresário que fechou a sua porta, deveria ser chamado pelo governo federal, os governos estaduais, governos municipais, e dizer o seguinte: estou mandando um projeto para o Congresso Nacional, para assembleias e câmaras, você não deve nada mais de impostos aqui. Recomeça a sua vida novamente. Prepara, abra sua porta novamente e vai ter um crédito aqui para você começar novamente a ganhar dinheiro e poder proteger e cuidar da sua família, porque nós passamos por uma guerra, nós estamos em guerra ainda, só que é uma guerra diferente. Quer dizer, ninguém dá um tiro porque não acha o adversário, o inimigo, como foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Mas o momento essa é tenso. É uma guerra biológica. Nós já perdemos mais de 10 milhões hoje em todo o planeta. Então, isso é muito sério. O governo tem que ter a sensatez de chamar aquele cidadão que tinha uma qualidade de vida e hoje ele está vivendo de favor.
Tá certo. O JR Entrevista vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre o grupo de trabalho que discute a reforma dos cartórios. Até daqui a pouco. Já estamos de volta com o JR Entrevista e nesta edição a gente conversa com o deputado federal José Neelto do Podemos de Goiás. Deputado, a reforma do Código Eleitoral foi aprovada pela Câmara, que manteve a quarentena de 4 anos para juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e militares que queiram concorrer às eleições a partir de 2026. O que o senhor achou desse texto? Luiz, esse texto é um retrocesso. Isso impede a renovação. Eu nunca ouvi e podia acreditar que a Câmara dos Deputados aprovasse uma reforma eleitoral tão atrasada, arcaica, ilegal e inconstitucional. Porque se ela passar no Senado da República, ela vai para o presidente Jair Bolsonaro, que assumiu um compromisso que irá vetá-la. Agora, se ele não vetar, aí é o retrocesso. Aí o meu partido, nós já estamos preparados para entrar com o ADIM no Supremo Tribunal Federal, questionando a eficácia desta lei, dessa quarentena. O Código Eleitoral, ele não pode ser discriminatório. Quer dizer, se você tem idade, como manda a Constituição, a lei eleitoral, e se você tem o seu título de eleitor e pode filiar um partido político, não há nenhuma diferença, do meu ponto de vista político, entre o civil, o juiz, o magistrado, o promotor ou o policial, seja ele do Exército, seja ele militar. Nós não podemos discriminar e cometer essa excrescência na política brasileira, porque a renovação da política, ela é importante, ela purifica os parlamentos e também os executivos. Por isso, nós votamos contra na Câmara e a nossa bancada no Senado da República, ela já está trabalhando para derrubar esta matéria, essa reforma eleitoral do Senado da República. Nós não podemos aceitar nenhum retrocesso e nenhum impedimento que nenhum brasileiro possa ter para disputar a eleição. O senhor também é coordenador do grupo de trabalho criado para discutir a reforma dos cartórios. Qual é o objetivo desse grupo, deputado? Olha, essa reforma é uma das mais importantes que tem. Primeiro, o que nós queremos? Dar segurança jurídica para o empresariado brasileiro. Segundo ponto, as taxas cartorárias no Brasil são as mais caras do planeta. Hoje, o cidadão, o empresário que quer abrir um negócio, ele leva 6 meses até legalizar a sua vida num cartório. E existem cidades no Brasil que têm, por exemplo, 500 mil de habitantes e tem apenas um cartório, porque há um lobby desses cartórios junto aos tribunais de justiça e também às assembleias legislativas. Não se cria cartórios porque eles não querem concorrência. Então, esse grupo de trabalho, ele está ouvindo toda a sociedade civil organizada, os empresários, advogados, também os cartórios. E existe hoje o chamado custo dos cartórios. Lá sai dinheiro para, legalmente, através de taxas, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para os governos. Então, o cidadão, hoje, ele tem dificuldade em fazer uma escritura, registrar uma escritura. Os preços são discrepantes entre um estado e outro. Só dando um exemplo, uma escritura que aqui do Distrito Federal, ela fica em 3, 4 mil reais. Em Goiás, ela fica 40 mil, 70 mil reais. Uma diferença enorme. Então, é uma diferença muito grande. E o povo brasileiro vem cobrando há muito tempo. E nós queremos que tenha aí os cartórios virtuais, como temos os bancos virtuais, também os cartórios. E a eficiência para atender a população. Hoje, uma autoridade cartorária, ele é como se fosse uma grande autoridade
perante a sociedade. O cidadão entra no parlamento brasileiro, ele entra no Banco da Caixa Econômica Federal, mas entrar no cartório, ele tem até medo de entrar no cartório. Tá certo, deputado. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 7 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais. Muito obrigado a você que nos acompanhou e nós voltamos numa próxima edição com outro entrevistado. Até lá.